Nós temos o prazer de estar recebendo hoje nos estúdios da TV Prevê e numa deferência do professor Duda, a quem eu agradeço, ele disse: Samuel, você entrevista o Guerrinha, até mandou que eu o cumprimentasse, Guerrinha, e está muito feliz com a conquista desse título paulista. Aliás, não só o Duda, nem só todos nós da TV Prevê, mas como toda a região, a cidade de Bauru empolgadíssima com este projeto que foi iniciado já há muitos anos em Bauru e que você, a partir de 98, 99, assumiu e deu sequência e ampliou o leque e as conquistas que o basquete bauruense acabou tendo. Foi nas suas mãos que Bauru viveu os instantes de glória através daquele time, do Tilibra Copimax, e depois, quando você foi embora, a peteca não caiu aqui na cidade, outros abnegados assumiram, e você resolveu voltar e falar: não, peraí, este peão aqui é meu, e eu vou encarar esse desafio na minha vida pessoal e profissional. E você acaba proporcionando à cidade uma série de títulos nesses últimos tempos, culminando agora com o título paulista, que foi o que deixou mais empolgada toda a torcida e toda a própria cidade e região, por 13 anos depois, trazer o título máximo de São Paulo aqui para Bauru. Parabéns a você. Bom, eu agradeço muito, né? Eu não diria eu diria, acho que a cidade de Bauru já tem muito tempo de basquetebol. Em outubro de 98 eu cheguei aqui, que estava acabando o Tilibra em função da péssima classificação no Paulista. A gente conseguiu, naquela época você tinha que estar entre os 5 melhores para estar na Liga Nacional. Nós conseguimos a classificação. No outro ano, em 99, nós conseguimos o primeiro título. Quando eu cheguei já existia uma estrutura montada, muito boa estrutura da Tilibra, diretoria, patrocinador, equipe, bons jogadores, e eu fui mais um técnico, né, naquela época. Dessa vez eu fiquei 5 anos fora, teve mais 2 anos de basquetebol, né, 2, acho que mais ou menos isso. E depois eu voltei, aí sim, do zero praticamente, com alguns da época antiga, né? O próprio Rodrigo Kobe foi o nosso primeiro presidente, o Jacó, o pessoal tudo participando, o Caio, o Zé, né? Que era da velha guarda, o Vitinho, o Joaquim, o Sandro, o pessoal da nova geração de dirigentes. Nós fomos montando a estrutura e ano a ano com vários patrocinadores, através da GSA, Itabom e agora o Pascoaloto, a gente chegando a esse título que hoje é muito mais difícil ser campeão, porque tem 8, 9 equipes aí com chance de ser campeão. Na época da Tilibra tinha 3, 4, né, com potencial. Você vê, o Limeira, que ficou em 9º, está em primeiro no NBB, ele ficou fora dos playoffs do Paulista. Você vê que nível que foi o Campeonato Paulista esse ano. Eu que agradeço a todos que, de uma forma ou de outra, sempre esteve envolvido aí nessa caminhada do basquetebol de Bauru. Ô Guerrinha, você nesses anos aí na sua volta, claro que com o apoio dos patrocinadores, e não sei se faltaram recursos, o que faltou. O que é verdade é que hoje você tem um elenco extremamente competitivo, haja visto que, além do Paulista, você vem aí com uma série de conquistas e quase que você belisca a Sul-Americana, não fosse aquela bobeada que nós tivemos lá em Montevidéu, vencendo e machucando os corações de muita gente, na certeza de que venceríamos o Aguada, e acabamos perdendo na última sexta. A gente poderia até passar pela Aguada, mas naquele campeonato dificilmente a gente passaria para o Brasília. É uma equipe muito mais experiente, muito mais investimento, jogadores mais prontos, né? Como nós temos uma equipe mais pronta que o paulistano para ser campeão, mais experiente. Desses 13, 14 anos que eu vejo colocado aí, nós somos campeões em 99, depois teve mais 2 anos de basquete competitivo, mas no 5º ano nosso aqui, depois da gente ser campeão, só não acabou por causa do Caio, né? Que ele praticamente pessoalmente, ele e os irmãos, mantiveram o time, porque a Tilibra já estava saindo do cenário. Aí depois eu fiquei 5 anos fora, né? Voltando, a gente desde o primeiro ano, nós começamos do zero mesmo, tivemos que, o primeiro mês de orçamento da equipe, nós fizemos uma reforma do Luso, que estava num péssimo estado, mas foi uma casa
muito importante para a gente recomeçar, porque a Panela não existia nem telhado, nem quadra. Que deu abrigo ao basquete, não é? Nossa, foi importantíssimo o Luso. Sem o Luso a gente não estaria hoje na Panela sendo campeão. Mas quando nós chegamos para jogar a nível especial, o Luso não tinha condições. A quadra era boa, mas o resto nós tivemos que fazer uma reforma boa, né, de ginásio, aro, tabela, essas coisas assim que é importante. E que essa quadra foi dada pelo Caio, pela Tilibra, para o Luso na época, né? Então, nós tivemos essa etapa, não tivemos nos 2, 3 primeiros anos um time bom, e fomos melhorando, trabalhando jogadores daqui, trazendo jogadores, repaginando, né, alguns jogadores como Fischer, adaptando outros bons como Larry, que veio como um ala, ficou um armador e voltou a ser um ala, e trazendo jogadores novos. E agora, esse ano, sim, a gente tem um time para disputar de igual para igual no Paulista. No Brasileiro ainda falta um pouquinho mais para a gente estar no nível de elenco do Flamengo e no nível de elenco do Brasília. São equipes que têm mais jogadores de seleção, mais jogadores experientes, mas eu tenho certeza, com a dedicação, com o ambiente favorável de Bauru, que vivencia a nossa torcida, o clima, e com jogadores querendo se estabelecer, né, a nível nacional agora, a gente vai fazer um trabalho de recuperação e ainda nesse NBB trazer aí mais alegria do que o ano passado. Bom, Guinha, pelo que você está falando, e quase todos os treinadores, é porque no basquete raramente o percentual é baixíssimo de uma zebra, não é? Então quem tem este elenco que você disse, realmente é complicado. Então o favoritismo das equipes que têm uma melhor qualidade técnica e de elenco, realmente isso é muito favorável. Tem que ter tudo, né? Porque tem equipes que têm elenco, às vezes não tem uma comissão técnica boa, às vezes não tem, igual o Pinheiros, tem um elenco muito bom, mas não tem uma cidade, uma torcida como nós temos. Isso influencia também. A torcida é bom também. A torcida... E Bauru abraçou o basquete. A gente vê torcidas como a de Franca, Bauru, Limeira, São José, são lugares que faz diferença. Você pega, nós fomos jogar no Paulistano, a torcida era nossa. Eles vieram jogar aqui, a torcida toda nossa, 100%. Então, eu acho que esse ambiente favorável não é só o jogador elenco. É lógico que o jogador, ele é estrela, é ele que decide, ele que ganha o jogo. Mas a gente tem uma estrutura, tanto fora da quadra, empresarial hoje, uma torcida, uma comissão técnica, que não é comissão técnica, não é técnico e assistente, é a parte médica, a parte de fisioterapia, né, liderado pelo Jean, a parte de médico liderado pelo Dr. Luciano, uma diretoria que vivencia o time, como o Sandro, o Joaquim, né, o Chico, o Vitinho, não preciso nem falar, e principalmente um patrocinador envolvido como o Pascoaloto, o Rodrigo, o Eric, que através do Pascoaloto vem dando esse lado profissional, né? Ele vem dando uma estrutura, não é financeira só, é através de bônus, através de qualificação, de respaldo, de segurança. Por exemplo, uma decisão deles de ter 3 anos de contrato com o time, isso é inédito no esporte brasileiro, no basquete, nem no vôlei não tem. Então isso daí mostra... Que acredita no projeto. E que tem planejamento. Não é uma equipe que está aí aleatoriamente, por exemplo, igual foi da Tilibra aquele ano, que foi campeão no outro ano, ficou muito mais pelo amor dos Kobe, do Caio, do Vinícius, do Rodrigo, da família, bancando do bolso, do que às vezes de um patrocinador da cidade. Então esse ano a gente está mais estruturado. E você reforçou o elenco, você trouxe, entre outros, o retorno do pivô Murilo, do Ayala, enfim, dos reforços que vieram e que se somaram, do irmão do Fischer, que já veio. Claro que teve contusão, aquela coisa toda, mas isso permitiu com que você formasse este elenco que você tem hoje, não é? A gente veio trabalhando, né? O Ricardo tem um potencial, que é o Ricardo Fischer, ele tem um potencial grande, mas ele tem 22 anos, chegou aqui ano passado, junto com o Gui e o André, o Guilherme Deodato, a gente começou a trabalhar esses jogadores. Eles têm um potencial, mas foi trabalhado junto com a equipe e eles foram criando uma identidade com a equipe, tendo respaldo, né? O Fernando, que é o irmão Fischer, que saiu por contusão, voltou, nos ajudou muito agora com a liderança, com a experiência, com o jogo dele. O Larry, que já está desde o começo. Esse ano nós trouxemos o Fabian, o argentino,
que tem 23 anos, que veio muito bem para completar, veio no lugar do Pilar, com uma característica diferente, né, mais de arremesso. Ele é bom de 3, hein? Muito bom, um jogador que não tem volume de jogo, mas tem muita qualidade, sabe jogar taticamente. A gente precisava dar essa melhora, porque ano passado nós tínhamos jogadores que tinham muito volume e às vezes nem tanta qualidade, né? E hoje no basquete não é mais você fazer 22 pontos, é você quanto que jogou para fazer 22 pontos. Então, pega na época que eu jogava, o Oscar fez 44 pontos, Hortência 55, mas jogou para fazer 120. Então hoje a porcentagem é muito importante, uma equipe ter mais de 50%, como a gente vem tendo nos jogos decisivos. Não adianta você jogar para fazer 250 e fazer 80 pontos. Você está tendo volume e não está tendo qualidade. A vinda do Lucas Tischer e do Murilo, não só pelo potencial, pela qualidade deles, mas a experiência deles. E o mais interessante no time que eu achei foi a amizade deles. O ano passado tinha, o ano retrasado tinha, mas esse ano parece que teve mais química, teve mais afinidade, mais entendimento. O grupo já estava mais maduro e já está mais focado, sabendo o que quer. E esta conquista veio dar um entusiasmo, claro, até para o elenco para disputar o brasileiro da NBB. Com certeza. Eu acho que toda conquista, principalmente um título, ele é a cerejinha do bolo, né? Que eu falo. O bolo ele vem sendo feito, é um bolo bonito, um bolo legal, gostoso, mas a cerejinha vai levar a muitos torcedores que você sabe que vivencia na hora do trio elétrico, na hora que você ganha, na hora que a mídia está divulgando mais como agora. Com certeza a gente está atingindo uma população diferente do que a população só do basquetebol. Então é impossível hoje andar na cidade, pro lado bom, sem ser cumprimentado, sem ser tendo carinho do torcedor e de todo tipo de torcedor, até o que não vai no estádio. Ô Guerrinha, que pena que você jogou outro dia aqui em Bauru com Pinheiros, e claro, o Bauru estava focado no Campeonato Paulista, muito mais do que no Brasileiro, e nesse jogo o Leandrinho ainda não tinha acertado ou não tinha oficializado a sua chegada para a equipe do Pinheiros da capital. E com isso, deixa de vir a Bauru jogar pela equipe que ele está, até porque a sua grande fase no basquete brasileiro não foi no Palmeiras, foi aqui em Bauru, onde ele foi campeão para Paulista, Brasileiro, e depois daqui é que ele saiu para ir para a NBB. Com certeza, é um jogador que se fez aqui, foi embora, até de uma forma errada, na minha opinião, na opinião dos dirigentes daqui, que na época poderia ter ido buscar o seu lado profissional, que não ia ser negado nunca, né? Porque hoje ele é pessoalmente milionário, realizado no basquetebol internacional, está tentando se realizar no basquetebol em termos de seleção, né? Porque também a seleção, essa geração necessita uma medalha, um título para poder consagrar, porque sem esse tipo de conquista, você não se firma. Às vezes você é igual o Nenê, é milionário no basquetebol, reconhecido na NBA, mas no basquete brasileiro conhece muito mais o Carioquinho, o Oscar, o Marcel, né? Do que o próprio Nenê, o próprio Leandrinho. E até pela situação ele acabou sendo vaiado. Não só ele como os outros, né? Porque hoje o mundo é diferente. O mundo hoje é difícil você jogar no nível que nós estamos jogando, várias competições, e chegar ainda na época de seleção jogar. A gente entende. Mas nas principais competições, o jogador de nível NBA tem que estar presente na seleção, até como forma de retribuir que eles chegaram lá através do basquetebol brasileiro e seleção. Mas é um outro capítulo. E o Leandrinho não vai estar jogando aqui. Talvez alguns torcedores até não gostariam dele estar jogando aqui em função da atitude que ele teve. A gente entende, respeita, mas foi feito de uma forma errada, né? E a gente acha legal ele estar voltando para o basquetebol brasileiro, porque ele é um jogador muito importante. Ele está até tentando fazer um trampolim para voltar para a NBA, né? Possivelmente, que abre as transferências, ele quer mostrar. Ele é um jogador que muito esforçado, ele só chegou onde chegou pelo esforço e pelo talento dele e pelas condições que ele teve, né? Mas ele hoje está dando uma qualidade muito boa para o NBB, como todos os outros jogadores, como o Larry, como o Joe Smith, como vários jogadores aí. Lógico que ele, por ter sido NBA,
traz uma mídia, um marketing muito favorável ao basquetebol brasileiro e está desenvolvendo o trabalho dele num clube muito bom, muito profissional, que é o Pinheiros. Ô Guerrinha, muita gente se pergunta, e esses jogadores americanos que estão atuando no basquetebol brasileiro, eles não têm nível para chegar à NBA? Ou é a opção? O que você acha desse time que hoje é de estrangeiros, principalmente os americanos que estão atuando na NBB? Bom, eu acho que tem muitos que poderiam ter sido NBA. Um deles seria o Larry, mas a gente sabe que a NBA, ela tem a parte de mercado. Para ela não adianta ter mais um jogador de Chicago como o Larry. É mais importante ter um jogador brasileiro como o Leandrinho. Porque o mercado hoje brasileiro é muito grande. Né? Mais de 200 milhões. Ter um chinês é muito importante. Ter um indiano, se possível, ótimo. Até porque os direitos de televisão... Vai para o mundo inteiro. Então aí entra outros interesses, né? Entra interesses de mercado, como a Fórmula 1. Tem um piloto japonês, tem um piloto alemão, um brasileiro. Isso, né, hoje nós estamos fazendo NBB, é mais interessante ter mais um time de Goiás do que ter mais um time de São Paulo. Para trazer mais. Se tivesse um do Amazonas, né? Lógico que é tudo longe, mas você ter... politicamente, em termos de mídia, mercado, é muito importante ter de vários estados. Então tem muito jogador hoje americano no Brasil que poderia estar na NBA, não está em função de ter nascido americano. Nós temos hoje essas 14, 15 equipes no basquetebol aqui participando do Campeonato Brasileiro. Hoje tem 17. 17, mas nós já tínhamos, por exemplo, o esporte que tinha, o basquete gaúcho que teve sempre a sua representatividade, Santa Catarina que sempre teve a sua representatividade com Joinville, com Brusque, enfim, acabou perdendo a sua representatividade. O que acontece com esses centros que deixaram de ter a participação na NBA? É a falta de patrocinador. Falta de patrocinador. Hoje, por exemplo, nós somos campeões. Hoje nós temos uma estrutura muito boa, mas se o Pascoaloto não renovar, dificilmente o basquetebol continua em Bauru. Né? Porque a gente vai ter que recomeçar. Será que tem outro patrocinador hoje, no nível do Pascoaloto, para Bauru? Para bancar o time. Para bancar o time, porque o Pascoaloto não banca 100%. Mas, com certeza, ele consegue viabilizar 70% do time. Porque ele, através do network das empresas dele, que ele presta serviço, que presta serviço para ele consegue viabilizar outros patrocinadores que nós temos. Nós temos patrocinadores até de Minas Gerais, né? Patrocinadores de fora, e nós temos patrocinadores locais, que estão com a gente desde o começo, como o Zopone, né? O Prata, que sempre teve com a gente, né? A Unimed que teve, que hoje tem o São Lucas. Então nós temos vários patrocinadores que já vinham com o time, né? E hoje a gente vê que o número é muito grande. Se eu virar as costas para vocês, vocês veem o tanto de patrocinador nós temos, que foi o Pascoaloto que trouxe. Então essas outras equipes de outros estados, por falta de patrocinador, de falta de investimento, porque uma equipe hoje é profissional. Tem vários departamentos, vários profissionais, e que depende exclusivamente dessa verba. Se não tiver o patrocinador, não tem. Por exemplo, hoje nós não temos uma lei esportiva na cidade, né, que a gente está lutando tanto, apesar de ter um apoio da CEMEL, da Prefeitura para grandes eventos, mas ainda não tem uma lei pequena ainda para fazer esporte de alto nível, como está fazendo basquete, como o vôlei está começando a fazer, o futsal tentando fazer, né? Para você chegar a nível brasileiro, precisa ter uma estrutura, precisa ter grandes patrocinadores. E a gente vê que é tímido ainda em Bauru uma lei como tem São José, como tem outras cidades que fazem através do incentivo fiscal para os grandes patrocinadores. Porque tirar dinheiro do marketing hoje, direto, né, para colocar... poucos empresários vão fazer isso. E hoje o Pascoaloto, aliás, nem faz pelo marketing. Porque para ele não é interessante esse marketing. Sim, ele faz pelo endomarketing, que é você ter um projeto, uma equipe com as mensagens que nós levamos para os funcionários deles, que é mais de 8 mil funcionários. Bom, e como é que hoje se trabalha na estrutura do basquete bauruense? Nós sabemos que Franca tem a tradição de manter as suas escolinhas, aquela coisa toda, e formar atletas. Nós tivemos aí, mercê de um trabalho já de base, e talvez o atleta que hoje mais em evidência seja o Guilherme Deodato.
Mas foi ao acaso que o Guilherme surgiu, claro, incentivado aí pela família do Caio, e ele se motivou e acabou sendo esta revelação que ele é. Mas como é que está sendo esse trabalho? Então, isso aí é uma ótima pergunta. A gente sabe, nós temos 6 anos, durante 4 anos, o nosso projeto teve potencializando o Luso, né? Que a gente fez essa parceria com o Luso e incentivando as categorias. Até tem uma categoria do Luso que participa pela federação com a gente, né? Nós damos a estrutura do nome, da federação, mas eles têm todo um trabalho feito desde escolinha. O Luso continua fazendo muito bom trabalho até os 16 anos. E nós, sub-19, que nós ficamos entre os 4 melhores agora, ficamos em terceiro, com o Hudson de técnico, e esse time joga o sub-22, que é o sub-19 com alguns, o Gui, o Ricardo, que pode jogar, né? O Gustavo, o Kessler, que estão no adulto, que jogam no sub-22 também, que vai disputar entre os 8 melhores agora do Brasil. Está classificado, são 22 equipes, vão disputar no Rio agora, no final do ano, entre o Natal e o Ano Novo. E essa equipe foi a atual campeã brasileira sub-22. A próxima temporada nós vamos aumentar o sub-17, né? Começamos muito time desse ano, mas a partir de fevereiro vamos começar forte, fazer a escolinha Kid Bauru Pascoaloto, que inicialmente é com os funcionários, com os filhos dos funcionários patrocinadores, que vai uma parceria com a IT, que nós temos um ginásio lá. Nós vamos, a partir de fevereiro, fazer em maior número. Esse ano nós começamos, mas como estava muita coisa, a gente participando de 3 campeonatos, a gente fez de uma forma tímida, até para nos organizar administrativamente. Mas a gente quer fazer a escolinha Pascoaloto, né? Abrindo aos poucos em outros núcleos, fazer o sub-17 esse ano, e a cada temporada aumentando, que poderemos ter uma grande surpresa aí na próxima temporada, trazer um ótimo profissional para fazer toda a organização dessa parte. Guerrinha, uma outra coisa que se cobra de Bauru é termos condignamente um ginásio de esportes. E cidades aqui da região têm ginásios melhores do que Bauru. Por exemplo, Botucatu, que não tem nenhum tipo de atividade coletiva nesse Marília, nível. né? Marília, São Carlos, onde teve recentemente um torneio maravilhoso. Bauru já está na hora de ter o seu ginásio. Estão sendo feitos esforços e existe a expectativa de termos esse ginásio. Claro que pode ser para outras modalidades também, mas principalmente para o basquete, que hoje está em uma carga bastante elevada. Olha, o Sandro hoje, o atual presidente nosso, ele foi muito feliz em falar que o Luso ficou pequeno a São Panela. Hoje a Panela está pequena para o basquetebol, né? Tem que ter um ginásio maior. Eu acho que essa arena não é do basquetebol que precisa. É uma arena multiuso. Hoje em Bauru não tem um lugar digno para você fazer um show. Trazer um Roberto Carlos para 6.000 pessoas, um exemplo, né? A gente sabe que a estrutura do nosso ginásio da Panela é muito precária, é muito antiga, tem mais, se não me engano é da meia idade, tem 50 e É da década de 50. Ela é 50, 60. Então, tem quase que a meia idade, meio século aí, já está bem andado. É mais judiado que eu um pouquinho. Mas a gente sabe que está tendo um esforço aí do poder público, já tem até o cadastramento através da Secretaria, da Prefeitura a nível federal. Existe canais para buscar, mas está faltando o projeto executivo. Nós fomos atrás junto com a Semel, junto com o Rodrigo, o Vitinho, liderando aí, atrás de um empresário que tem construtora, mas foi pedido quase 200 mil para fazer o projeto executivo, né? E até queriam que o próprio Pascoaloto pagasse. Eu acho que não é o caso. Eu acho que o poder público ou outros empresários também têm que participar, porque essa arena não vai ser só do basquetebol, é do vôlei, do futsal. Então, a cidade, fica um apelo aqui, algum engenheiro que faça o projeto estrutural, o executivo, para a gente levar lá em Brasília, que já está praticamente cedido. Já tem o espaço onde foi agora cedido esse centro de treinamento na Nações Norte, tem o espaço pela prefeitura, já tem os canais, falta o projeto executivo de engenharia para dar entrada e vir logo essa arena, que seria uma multiuso.
eu falei até como experiência pro Roger e pro Rodrigo, não, essa arena, nós já temos uma quadra, ganha pelo basquete, que você monta e desmonta. Então nós temos o placar, que hoje está muito grande, muito bom, na panela, nós temos as tabelas, e você pode montar e desmontar. E quando tiver um evento, você desmonta. É uma arena multiuso, e a única coisa que deveria fazer, anexa essa arena, a quadra de treinamento. Que a gente poderia treinar nessa quadra, nós, o vôlei, o futsal, né? E usar a arena para apenas jogar e grandes eventos. Bom, nós estamos recebendo aqui vários e-mails de pessoas que estão cumprimentando todos a você e ao elenco do Bauru Pascoaloto pela conquista do título. E a propósito do que você falando, o Reginaldo da Vila São Paulo, ele diz o seguinte: parabéns ao Guerrinha, como outros disseram, mas só que ele faz a seguinte colocação: tudo isso que o governo federal vem gastando com a Copa do Mundo, construindo estádio em Manaus, você arriscaria dizer que isso faz parte de uma política esportiva, ou você chama isso de investimento no esporte? Eu acho nenhuma das duas. Eu acho que o evento é muito importante, né? Não vamos falar nem do Mundial, que o Mundial futebol é uma religião, é muito mais do que esporte no Brasil, né? Está na nossa crença. Agora, nós vamos ter uma Olimpíada esportiva, né? Olimpíada no Brasil, e não tem nenhum programa. O governo, há 4 anos atrás, quando foi premiado com a Olimpíada, devia ter uma política esportiva nas escolas, que não existe. Né? Hoje, pela forma que a internet, pela televisão, que é feita a vida social, nós deixamos de ir aos clubes. Hoje não existe mais a célula. Então, como é que era feito antigamente? Né? Você nascia através de uma escola, fazia esporte nas escolas, aqueles que eram melhores iam para os clubes, para as escolinhas, para as equipes de competição, a prefeitura tinha categorias de base jogando, hoje acabou tudo isso. Então não existe uma sequência, não existe uma política esportiva. Não adianta só fazer ginásio, grandes arenas, no caso do futebol até pode fazer o estádio, porque brota jogador de futebol em qualquer lugar, né? O que poderia controlar melhor é a forma que gasta, né? Um estádio que é para ser feito por 10, a gente sabe que é superfaturado por 40. Não é errado fazer Copa do Mundo, não é errado fazer investimento, mas da forma que é feita que é errado. Que a gente sabe que vai deixando para a última hora, atrasa, e aí faz sem licitação, faz para terminar, para não perder aí, para ter a Copa do Mundo, para ter a Olimpíada, e isso aí que é feito errado, essas verbas aí. Agora, eu acho que não existe no Brasil uma política esportiva. Nos Estados Unidos, através das escolas, na Europa, através dos clubes, através das prefeituras, né, escolas. E a gente sabe que no Brasil não existe nada. Na escola não existe política nenhuma do governo, não existe, os clubes estão morrendo, né, porque a vida social brasileira mudou completamente. Hoje é shopping e é internet, não existe mais no clube. Então eu acho que tinha que ser revisto aí, porque vai acabar a Olimpíada, vai ter grandes investimentos, estádios, ginásios, arenas, e não tem uma cultura esportiva no país. Guerrinha, para encerrar, eu queria que você dissesse como é que está o calendário, como é que está a preparação, o que nós podemos esperar desta modalidade esportiva daqui para frente, ou além do NBB, qual é a sua expectativa, qual a expectativa de mais reforço, qual é a sua expectativa do ginásio, você já falou. Eu sei que você vai lutar e vai brigar muito por isso, vai procurar aí os caminhos e tomara que seja, inclusive, bem sucedido. Mas daqui para frente, o que acontece nesta modalidade? Como nós brigamos bastante na época para ter reforma da panela, né? Tivemos até alguns aí arranca-rabos aí para poder sair a panela de pressão, não saía, a gente sabia o tanto que era importante. Bom, quanto à equipe, a equipe terminou o Paulista, terminou a Liga Sul-Americana, né? E agora nós estamos no NBB. Nós vamos ter mais 3 jogos, que é sábado agora com Limeira, que é o atual líder invicto, vão quebrar a invencibilidade de Limeira aqui. Na próxima semana, na quinta, com Macaé, dia 19 e dia 21, no sábado, fecha esse ano com o Flamengo aqui
né, sendo televisionado também às 6 horas da tarde na Panela. Com esses 3 jogos, nós jogamos 8 do NBB. Queremos terminar com mais de 50%, com mais 3 vitórias. Nós já temos 2 vitórias fora e 3 derrotas aqui dentro, né? Que foi 2 aqui dentro para o Pinheiros, que a gente estava no meio do campeonato, para o Palmeiras, com um jogo aqui e jogando lá em Franca pelo playoff, e um para o Paulistano, que a gente estava ali escondendo um pouquinho para poder jogar as finais, né? Agora, e voltamos em janeiro com força total NBB, focado, recuperando os jogadores, melhorar a classificação para ir para o playoff até final de maio. A gente termina essa temporada, né, do NBB. É muito importante uma classificação nossa boa, né, de forma de ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, para poder jogar campeonato internacional no ano que vem. Guerrinha, eu quero te cumprimentar mais uma vez por esse título, por esse trabalho que vem sendo realizado, extensivo ao elenco, à comissão técnica, aos que colaboram direta ou indiretamente patrocinando esta modalidade, e que muitas alegrias o basquete possa continuar a dar à cidade de Bauru, aos seus esportistas, até porque é uma das formas de divulgar aquilo que de bom a cidade tem. E basquete é uma dessas coisas. Eu agradeço. Eu acho que o momento nosso é fantástico, dentro e fora da quadra, muito bem estruturado, uma equipe nova, uma equipe que pode ir evoluindo e buscar outros títulos, sim, com a retaguarda do Pascoaloto e da cidade, porque isso daí nos fortalece muito o nosso trabalho. O Antônio Carlos, ele escreveu aqui, entre outros, que dizem: Guerrinha, relembre o time que foi campeão paulista de 99. Você lembra ainda dos jogadores, não? Bom, eu acho que foi o Mauri, o armador. Uhum. o Josuel, com certeza. Que está aqui trabalhando. Estou feliz com a Josuel. gente, nós estamos felizes, está morando em Agudos, está aí junto com o Roger lá no projeto de basquete. Se não me engano, o Vanderlei, o Jeff, né, o Ala e o Brasília. Eu acho que era esse time, se não me engano é isso aí. Bom, eu como técnico, o Cassião como assistente, o Hudson já estava na comissão. Bom, desses jogadores todos, o único que eu nunca mais tive notícias, o Guerrinha encontrou-se com ele lá em Los Angeles. Ele está morando na Califórnia, está trabalhando, acho que... Eu acho que o Patterson, né? Não é o Jeff. O Jeff veio para o brasileiro. O Patterson estava nesse time. Bom, o Patterson mora em Houston. Eu fui a Houston recentemente, mas eu acho que é verdade, o Patterson... Eu agora estou meio confuso aqui. Patterson, você não tem mais notícia? Não, eu tive, a última notícia foi através de você, que você foi para San Antônio, aí tive, o Wilson estava por lá. Depois também sumiu o meu amigo Patterson. Tinha o outro americano, o Evans, muito bom. Joel, eu não lembro o primeiro. Também não lembro o Evans, que era muito bom jogador. Era de Chicago, inclusive, era de Chicago. Eu me lembro, vi a noiva dele e era trabalhava em comunicações, alguma coisa assim. Eu entrevistei. Bom, Guerrinha, parabéns, viu? Obrigado. Fiquei feliz, a TV Prevê, que transmitiu tantos momentos importantes da história do basquete, agora hoje traz o Guerrinha aqui para falar deste momento de vitória e desta conquista excepcional para a cidade, que é o título paulista de basquetebol adulto, um título importantíssimo para aquilo que o esporte representa nesta cidade. Aos que nos acompanharam neste momento do nosso telejornal, os nossos agradecimentos. Renovamos o convite para que estejam todos conosco amanhã neste mesmo horário. Muito obrigado e até amanhã.